Olá pessoal, fazia um tempo que eu não gravava vídeos comentando sobre questões relativas à política nacional, mas eu não poderia deixar passar em branco, deixar de me manifestar sobre um dos assuntos mais comentados nessa semana, que foi justamente a tramitação e a aprovação na Câmara dos Deputados do texto base da chamada PEC da blindagem, ou melhor, PEC da bandidagem, certo? Que vocês devem ter acompanhado aí nos noticiários, que dentre outras questões, né, principalmente ela passa a exigir essa PEC a necessidade de que da autorização da Câmara ou do Senado para que os parlamentares possam ser processados criminalmente. E além disso, se não fosse já não fosse algo tão ofensivo à nossa inteligência, eles exigem, né, também propõem que essa votação aconteça de forma secreta, certo? Enfim, esse tema está sendo bastante debatido e assim a opinião pública majoritária tem sido contrária a PEC, certo? E eu entendo que esse é um dos assuntos que transcende questões partidárias, certo? É uma questão suprapartidária, porque diferente, por exemplo, do PL da anistia, em que a gente percebe um racha, uma divisão muito clara de quem é de direita, que apoia o PL da anistia, e de quem é esquerda, que é contra o PL da anistia. Essa é uma questão que independe de ideologia ou de posicionamento político partidário, porque, em resumo, a PEC da bandidagem, o que eles querem, não é relativo a um projeto de país. É simplesmente se blindar, os parlamentares se blindarem, se protegerem de investigações criminais. Então isso só beneficia os parlamentares especificamente, tá? E aqui eu recordo uma frase interessantíssima que a gente deve sempre estar relembrando, que é a seguinte frase: o preço da democracia é a eterna vigilância, certo? Porque o que a gente observa, como é o caso da PEC, que os políticos estão constantemente buscando solapar, buscando erodir as bases da democracia, né? E por isso nós, cidadãos, devemos ser eternamente vigilantes para poder proteger a democracia. E só para a gente entender, pessoal, o texto da PEC, ele tenta resgatar algo que já esteve na nossa Constituição, certo? Realmente, na nossa Constituição, assim que ela foi promulgada em 1988 até 2001, havia sim essa previsão de que parlamentares só poderiam ser processados se a própria Câmara ou Senado, se a própria Casa autorizasse, né, o segmento desse processo criminal. Então isso aí já esteve na nossa Constituição. Mas por que havia essa previsão que em 2001 houve uma emenda tirando isso, suprimindo isso? Porque temos que lembrar que a nossa Constituição, ela veio logo após um período ditatorial, né? Uma ditadura de mais de 21 anos que nós vivenciamos. E a ideia original era o quê? Era proteger o parlamentar, que durante a ditadura militar os parlamentares sofreram muitas perseguições, cassações, né? O Congresso foi fechado, né? Enfim, além das questões de exílio, tortura, né? Então, os parlamentares durante a ditadura foram muito perseguidos, né? E a ideia original da Constituição era justamente proteger os parlamentares. Mas agora, em que nós vivemos um novo momento, um momento de democracia, essa proteção que existia, que antes era para proteger a atividade parlamentar, se tornou na realidade um privilégio, né? Então não faz mais sentido essa ideia, né, que já esteve na Constituição e foi corretamente suprimida em 2001, e agora eles querem voltar, né, ressuscitar esse defunto, né? Enfim, esse fantasma, trazer de volta esse fantasma, certo? Que só visa, repito, proteger os interesses e os privilégios da casta política, certo? Ela não visa, né, trazer nenhuma, digamos, algo bom para a coletividade. É exclusivamente questão de proteger os políticos corruptos
de processos criminais. Então, eu aproveito para convocar aqui todos, né, que estão sendo convocadas manifestações amanhã, domingo, né, dia 21 de setembro, na maioria das capitais, inclusive aqui em Fortaleza. Então, eu aproveito para convidar e convocar todos para que se façam presentes nas manifestações, né, para deixar claro o posicionamento contrário a essa aberração jurídica, tá bom? Valeu, pessoal, um abraço.